E aí galera, beleza? A gente finalmente vai falar sobre a nossa história com a tumba do Wallace. Por que é tão relevante falar do Wallace? Algumas semanas atrás a gente estava comemorando mais uma vez o aniversário do Darwin, o descobridor da teoria da evolução, da primeira proposta. Só que tem esse outro cara, Alfred Russel Wallace, que hoje é considerado o co-descobridor da evolução, junto com Darwin. Mas como é que é essa história aí? A gente fica comemorando tanto pro Darwin e o Wallace fica meio de lado. É legal explicar para entender o contexto, não é? Ele merece tanto quanto Darwin esse mérito. Como que essa história aconteceu? A Aline e eu, a gente estava viajando alguns anos atrás no sul da Inglaterra. Lá tem aquela região chamada Costa Jurássica, que serviu de base para muitos estudos de geologia e de paleontologia vitorianos, com muitos bichos conhecidos e tudo mais. Aí a gente visitou esse museu de interior na cidade de Dorset. O museu era lindo, ele é todo em arte nouveau, elegante, com aquelas coleções estilo antigo. E quando a gente estava lá no museu tinha vários fósseis de bichos marinhos, como plesiosauros, aqueles grandes plesiosauros de pescoço curto, os pliosauros, tinha também. E no meio daquela coleção, a gente teve até a surpresa e o orgulho de ver uma contribuição de um pesquisador brasileiro, Marco Brandalize, com um croque chamado Goniopholis ali. Então a gente ficou orgulhoso, falou, nossa, tem uma contribuição brasileira no museu inglês, assim exposta, né, com o nome da pessoa. Falei, que legal. Então, só que enquanto a gente estava olhando essa exposição, veio o curador da exposição. Ele era um inglês, um senhor inglês, idoso, assim, todo arrumado, parecendo um mordomo desses de filme. Aí ele veio curioso, que a gente era meio exótico, aparentemente. E aí ele ficou fazendo um monte de perguntas e tal. Aí ele explicou que muitas coisas que estavam expostas na coleção de entomologia lá das borboletas, dos insetos, tinha sido coletada por Wallace. Eu falei, sério, cara? Isso aí é um material original que o Wallace coletou? Que da hora! E aí ele inclusive falou, inclusive o Wallace ele era vinculado a esse museu pequenininho aqui de Dorset, e ele trabalhou como curador na época também aqui. Eu falei, nossa, sério? Que da hora! Porque quando você vai no Museu de Londres, que é muito maior, você tem aquele tronão com Charles Darwin esculpido, assim, e não tem o Wallace do lado, você vê apenas uma referência dele num quadrinho do lado do Darwin. Darwin apresentando aquele porte supremo ali de descobridor da teoria da evolução. O primeiro que propôs a teoria da evolução. Mas ali em Dorset era um museu tão pequeno, era como achar uma agulha no palheiro. E o senhor, curador, ele ainda falou assim, além do mais, o Wallace foi enterrado aqui perto, numa cidadezinha do lado. Cidadezinha chamada Poole. Aí eu falei, nossa, cara, sério? É muito perto de ir pra aqui, pra ir pro cemitério onde está a tumba dele. Aí a Aline virou pilhada e falou, bora Tito, bora lá na tumba do Wallace, a gente não pode perder isso. O Darwin está enterrado com todas as condecorações em Londres e tal, e o Wallace foi enterrado como uma pessoa comum, num cemitériozinho de interior nessa cidade. Aí a Aline botou uma pilha e a gente foi atrás dele. A gente rodou e não achava essa cidade de Poole. Foi parar em 3 cidades aí, tinha que pegar uma secundária. Acabou que o cara parecia aquelas conversas de mineiro do interior que é logo ali, e não é logo ali não. A gente se perdeu pra variar de novo no sul da Inglaterra. Teve outra história também, que a gente se perdeu, foi parar na floresta, que a gente nem imaginava que tinha essas coisas lá. E achamos. E quando achamos a tumba de Wallace, foi isso aí. Depois de fazer a nossa visita pela Costa Jurássica, a gente teve a oportunidade de passar para a próxima cidade onde está enterrado um dos maiores ícones da história da biologia e da biogeografia, que é onde está enterrado Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace ele é co-descobridor da teoria da evolução, junto com Darwin, e é considerado o pai da biogeografia, da zoogeografia moderna. Então a gente parou para prestar uma homenagem a ele na cidade de Poole,
no contexto de Dorset. Agora, por que falar de Wallace? Por que ele é tão importante? Qual é a lição que ele tem para passar pra gente? Eu vou começar contando o início da história do Wallace. O Wallace nasceu em 1823. Ele não era de uma família com condições financeiras. A vida dele foi um aperto muito grande. E ele era do país de Gales. Ele tinha vários irmãos e teve que ajudar a sustentar a família. Para você ter uma ideia, com 13 anos de idade, ele teve que deixar a escola e trabalhar de auxiliar de pedreiro com o irmão dele. Mas nessa ele teve vários conhecimentos ao longo da adolescência, práticos, valiosos, como pedreiro, e conseguiu trabalhar como professor até o início da vida adulta. E quando ele estava trabalhando na Universidade de Leicester, dando aula de agrimensura, e aí, reparem que ele trabalhando com agrimensura também. Então ele fazia vários mapas em obras, em várias regiões do sul da Inglaterra, e aprendia a ver as rochas. Ele foi treinando o olho e ele foi autodidata. Ele sempre ia para a biblioteca estudar e assistir aulas como ouvinte na universidade. Ele não tem nenhuma graduação formal, ele não tinha como sustentar isso. Mas nessas idas à biblioteca, nas aventuras dele de estudo, ele conheceu um cara nerdão lá, chamado Bates. Ele era entomologista, ele estudava insetos. E eles fizeram uma grande amizade. Só que aí o pai do Wallace morreu no interior. E aos 23 anos, o Wallace ele teve que voltar e tomar conta das contas da família e assumir. Ele teve que deixar as aulas e ele teve que assumir os negócios da família, que já não estavam indo bem e acabaram falindo. Nesse meio termo, nesse aperto, o Wallace ia trocando carta com esse brother dele, o Bates, e conversavam empolgados sobre a expedição do Charles Darwin, que era bem mais velho, sobre a aventura do Beagle que ele tinha publicado, e sobre os princípios de geologia do Lyell, que era um geólogo conceituado da época. E nessa empolgação entre os dois, eles finalmente tomam a atitude e decidem partir na primeira expedição. E eles vêm para o Brasil em 1848. O objetivo principal deles, inicial, foi descer no Pará e ficar coletando insetos e artrópodes para as coleções europeias. Só que depois de um tempo, Bates e o Wallace... tem um diário do Bates, muito legal, que foi publicado também, a gente tem até aqui em casa. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre o Bates. Ele falava que o Brasil ia ser o país do futuro, que Belém era um espetáculo, que a Amazônia podia proporcionar. Ele dizia que Belém do Pará podia ser uma cidade do futuro, em harmonia entre o homem e a natureza. Infelizmente, 200 anos depois, eu não posso dizer bem isso, se Belém do Pará ficou uma cidade super desenvolvida e agradável para todos que vivem nela e para a natureza ao redor. Mas eu achei super interessante esses insights que o Bates coloca no diário dele. Mas tudo bem, o Bates deixa pra lá e o Wallace passou 4 anos mapeando o Rio Negro e coletando bicho. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Muita piração, gente. 4 anos fazendo mapa sem parar. Quando dá 1852, o cara decide voltar com a barca dele para Londres. Só que aí começa mais coisa da história do azar do Wallace. Ele já era pobre, já tinha todas as dificuldades, tinha que sustentar a família. O barco dele pegou fogo e afundou entre Cuba e Londres. E ele ficou num barco mais de 10 dias ao relento no mar. A sorte que ele foi resgatado, mas todos os bichos que ele coletou, todos os diários, todo o trabalho desses 4 anos no Brasil pegou fogo e afundou. Ele perdeu todo o trabalho dele. Eu não consigo imaginar o que se passa na cabeça desse homem. Mas ele era uma pessoa muito forte, muito resistente. Ele era uma cabeça muito diferente para lidar com essas frustrações. Imagina a frustração. Quando ele chegou em Londres, sorte que ele tinha feito um seguro dessa viagem. E ele viveu, acho que 1 ano e meio depois que chegou em Londres, ele viveu do seguro que pagou para ele. Ele ficou morando em Londres. E aí, ele não deixou barato.
ele pegou e largou a publicar os resultados dele. E nessa saíram 6 ensaios publicados. E nessa empolgação toda ele decidiu não perder tempo. Em 1854 ele partiu para outra área tropical do mundo, lá para a Malásia e para a Indonésia, em outra expedição. E lá, com toda a experiência que ele tinha adquirido no Brasil, lá ele coletou mais de 125.000 espécimes e não afundou o barco. Ele escreveu diários, artigos, e o objetivo principal ele coletava para vender para os pesquisadores da Europa estudarem. Então era muito rentável o negócio para ele. Naquela época podia-se fazer isso. Você viajava, fazia expedição, coletava a amostra e vendia. Hoje a maioria dos lugares não se permite esse tipo de conduta, inclusive o Brasil. E lá, todos esses anos, na Malásia e na Indonésia, ele refinou os conhecimentos de evolução dele e estabeleceu a base do que seria um conceito de seleção natural, de biogeografia e de paleobiogeografia. Em 1855 ele já publica um livro com os fundamentos da biogeografia e da paleobiogeografia. Isso vai arquitetando conceitos que levam para a ideia de seleção natural e evolução. Aí ele manda para o Darwin uma cópia disso e ele amadurece o manuscrito e fala que ele vai propor alguma coisa semelhante para a teoria da evolução e de seleção natural do Darwin, e ele manda o manuscrito para o próprio Charles Darwin ler. Charles Darwin ele estava chocando por mais de 20 anos publicar as ideias dele, porque ele estava muito preocupado com o status social dele, o status religioso que ele tinha, e isso dava uma insegurança enorme para aquele homem atormentado. E quando ele pegou o manuscrito do cara que era mais jovem que ele, que era pobre, lutador, e viu que o cara era brilhante, ele ficou aperreadíssimo, ele quis acelerar a publicação do livro dele antes que o outro publicasse. Aí ele falou com um amigo dele, o brother lá, o geólogo Lyell, e o Lyell falou, olha, não vamos ser desonestos aqui, vamos propor uma coisa legal, até porque Darwin ele estava preocupado em passar por cima do cara. Eu acho que a intenção dele não foi ruim, ele simplesmente não queria perder, o Darwin ele não queria tomar um bolo desses 20 anos que ele ficou chocando a ideia porque o outro cara teve ao mesmo tempo, pouco depois. Então, e ele usou vários dos dados que o Wallace ficava mandando carta para ele nas expedições, e ele usou vários dos dados dele e trechos e ideias no livro dele também, da origem das espécies. O Lyell propôs submeter os 2 livros com a teoria, que seria arquitetando a teoria da evolução, para a Linnean Society, para eles escolherem qual que seria o que ficaria. Ao invés de ficar os 2 como coautor, eu não sei se naquela época isso não era possível, só podia ter um autor. Se fosse hoje isso se resolvia rapidinho, era só juntar os 2 num artigo e publicar. Mas naquela época eu acho que tinha que ser individual. Os 2 propuseram individualmente. E é óbvio que a Linnean Society, com toda aquela nobreza que tinha, favoreceu o cara da elite inglesa, que foi o Darwin. O Wallace levou isso numa boa, o cara ele é uma lição de humildade. Ele ficou feliz de ter contribuído para o trabalho do Darwin, de tão humilde que esse cara é, uma lição. Ele não ficou frustrado. E o Darwin, em contrapartida, ajudou ele a melhorar o status perante a Linnean Society para abrir as portas, e o Alfred Wallace ele teve com isso acesso a várias ferramentas, instrumentos e portas dentro da ciência, e com isso ele teve uma vasta publicação. Ele publicou mais de 190 artigos na Nature, que hoje é uma revista muito conceituada. Você tem ideia do que é isso? É muita coisa, fora os livros, tudo que ele fez. Então ele tem um legado maravilhoso. A gente não pode negligenciar, ficar lembrando só do Darwin. Agora, qual é a lição que a gente aprende com o Wallace, com a história do Wallace? A lição que a gente aprende das dificuldades, algumas pessoas elas enfrentam muito mais dificuldades do que as outras para chegar nos objetivos. Mas a persistência e o sonho e a dedicação do Wallace e a humildade dele e a paciência dele levaram ele até lá. E hoje ele é reconhecido como co-descobridor
da teoria da evolução. É interessante essa ruptura de que só rico pode ser cientista, pode seguir os sonhos e tudo mais. Foi um dos primeiros casos em que uma pessoa humilde, de origem humilde, pôde participar da sociedade de pesquisadores britânica. Eu mesmo no Brasil tive a oportunidade de estudar com um auxiliar de pedreiro na graduação. E eu conheci ano passado um aluno da Aline, de mestrado, de uma disciplina que ela deu. Ele é auxiliar de pedreiro, ele trabalha como auxiliar de pedreiro e ele publicou um artigo na Nature. A sociedade em que você está, o país em que você está, ele tem que proporcionar isso para você. Hoje o sistema é muito mais limpo. Qualquer pessoa, teoricamente, que manda um artigo para uma revista científica, ele vai ser avaliado por outros colegas, independente da sua cor, raça, gênero e status social. É óbvio que o objetivo principal é esse, a gente não está 100% nisso ainda. Ainda tem um preconceitozinho quando um britânico pega um artigo de um brasileiro, mas isso está melhorando. Agora, e com relação às mulheres, a gente tem um preconceito muito sério com mulheres que publicam artigo. Agora já é muito melhor do que nessa época, galera. Como a Aline vai falar no próximo vídeo, ela vai contar a história do quanto que sofreu Mary Anning e nunca conseguiu entrar na academia pelo fato de ser mulher. Pronto, gostaram dessa grande lição de vida da história do Wallace? Então é isso aí, quando a gente olhou para aquela tumba, a gente viu a história de vida do cara, a luta e a humildade dele no enterro dele. Ele foi um dos últimos grandes descobridores que morreu dessa leva britânica em 1913 e deixou aí pra gente uma lição muito legal. Galera, esses vídeos eles são mantidos graças à campanha de financiamento de vocês. Eu queria muito agradecer as pessoas que doam pro canal. O linkzinho fica aqui em cima, toda vez no fim de cada vídeo aparece aqui. E as pessoas da categoria Gondwana Titã para sigla, dependendo do quanto você doa, você é um dinossauro na lista. Então, da categoria Gondwana Titã para cima, aparece a fotinha das pessoas no final de cada vídeo em agradecimento. Eu queria muito agradecer a vocês e até a próxima. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.